através do meu xará lá de Brasília, o doutor Pedro também. E é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do nosso conhecimento sobre essa vasta área que é a fitoterapia. Então, é como eu sempre digo para qualquer adventista e qualquer leitor da Bíblia, né? O mundo começou no jardim e terminará no jardim. Doutor, Todo jardim desculpa te interromper. Eu não, vou aqui, eu vou silenciar aqui, eu tinha esquecido, eu vou silenciar aqui o áudio dos nossos amigos, aí o senhor abre o seu, tá bom? Porque senão... Está me ouvindo, pastor? Isso. Tranquilo agora? Tranquilo, porque senão a gente fica naquela microfonia e a gente acaba não entendendo. Mas siga, doutor. Então, como eu falei anteriormente, eu digo que o mundo começou num jardim e vai terminar em outro jardim. E todo jardim tem árvores, tem folhas, tem flores, uma infinidade de coisas que Deus criou. E a fitoterapia realmente é muito vasta, né? Basta dizer que a gente vive aqui na região pré-amazônica e a diversidade aqui é muito grande, né? A biodiversidade é enorme. Então, é um grande recurso, é um dos remédios de Deus e que a gente pode, de maneira sensata, de maneira razoável, utilizar para o bom benefício, né? Na prevenção de doenças e, em alguns casos, no tratamento de muitas enfermidades e agravos à saúde. Eu me chamo Pedro Nolasco, sou farmacêutico, fisioterapeuta e naturopata. Eu tenho pós-graduação em terapia manual e postural, trabalho com quiropraxia. Para quem não conhece, a quiropraxia é o ajuste da coluna que a gente faz com as mãos. E também estou terminando uma outra pós-graduação em farmácia clínica. Também tenho uma outra pós em medicina integrativa. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Tranquilo, né? Tranquilamente. Então, eu vou começar com um texto interessante de Ellen White, que está lá no livro História da Redenção, página 16. Olhem que interessante esse texto aqui. Vejam como a fitoterapia é antiga, né? Ela disse o seguinte: no meio do jardim estava a árvore da vida, superando a glória de todas as outras árvores. O seu fruto era semelhante a maçãs de ouro e prata e destinava-se a perpetuar a vida. E terminando, ela conclui dizendo que as folhas continham propriedades medicinais. Então, reparem que a fitoterapia, apesar de não existir pecado, mas já existia desde o Jardim do Éden. Então, a gente tem um arsenal enorme para usar em relação à prevenção de doenças, principalmente no tratamento quando necessário. Estão ouvindo bem? Sim. Tranquilo, né? Sim. Pastor, se quiser interagir, pode fazer alguma pergunta ou algum internauta que está nos assistindo também. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá? Eu Ok. tive olhando ali o seu Instagram e aí eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, mas a gente deixa lá para o final. Tá bom? Pronto, combinado. Se o senhor quiser compartilhar a tela aí também, pode ficar à vontade. Eu sou meio analfabete nesse quesito aqui. Vamos ver aqui. Não vai ser possível aqui. É melhor deixar assim do que a gente ter uma interrupção. Então, vejam, falando de maneira legal, a fitoterapia ela é uma técnica muito antiga. A Organização Mundial de Saúde já recomenda a prática da fitoterapia desde 1970 aos países membros que se adequem na prática para que possam ser usados entre os países membros. Vejam só, em 1970, somente em 2006, foi que o governo federal, através da portaria do Ministério da Saúde, instituiu oficialmente a fitoterapia na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, nós tivemos um atraso aí de muitos anos em ter legalizado e ter o respaldo do Ministério da Saúde através do governo federal. Então, é uma prática já recomendada há muitos anos. Então, antes de ser oficial, já era uma prática extraoficial. Como vocês viram no texto que eu acabei de ler,
em História da Redenção, Ellen White falando que Deus já colocou propriedades medicinais nas folhas das árvores para a cura dos povos, enfim, para a prevenção de várias enfermidades. Então, eu vou passar para vocês algumas ervas, algumas plantas que já têm estudo científico comprovado que podem prevenir infecções. Não só infecções por vírus, no caso aí hoje em dia a Covid, né, que deita e rola, mas também infecções por bactérias e também por fungos, né? Alguém já disse certa vez que 90% do corpo humano é micróbio. Somos apenas 10% humanos. Então, nosso corpo está repleto de micróbios e eles coexistem conosco. Se tudo está bem, eles podem viver conosco por muito tempo sem nos causar nenhum mal. E só lembrando, todo mundo sabe, todo bom adventista, né, que o melhor de tudo é a pessoa cumprir as leis de saúde para que possa ter um estilo de vida saudável. E, dentre outras coisas, ter uma imunidade alta, uma imunidade elevada. Então, essas plantinhas que eu vou falar para vocês, elas já estão na relação nacional de interesse do SUS, desde mais ou menos 2006, e elas já foram pesquisadas exaustivamente, são plantas bem seguras quando bem recomendadas. Então, a primeira planta que eu vou falar para vocês começa com a letra A, por coincidência, o alho. É uma planta já usada há muito tempo, né? Eu creio que muitas gerações já usaram chá de alho com limão para prevenir gripes e até tratar infecções e outras coisas mais. Então, o alho é uma planta de uso milenar. A história fala que o Egito Antigo já usava o alho na prevenção de doenças e também no tratamento de muitas enfermidades. Então, vejam que interessante. O alho ele tem um efeito bactericida, ele combate bactérias danosas, ele tem um efeito fungicida, combate fungos e também antivírus. Ele combate vários tipos de vírus que podem nos afetar. E o alho também ele tem um efeito anti-inflamatório, cicatrizante. E uma coisa interessante do alho, esses dias olhando pesquisas científicas aí, um cientista brasileiro, na verdade, um grupo de cientistas, mostrou como acontece a microcoagulação do sangue no paciente acometido pela Covid. E interessante que o alho, ele combate a trombose ou deixa o sangue mais fino. Então, isso aí já previne, né, de longe, de longas datas, que o sangue fique grosso e forma os chamados microtrombos. Esses microtrombos, eles podem fechar os vasos capilares e, principalmente no pulmão, impedir a troca gasosa. A pessoa morre por falta de ar ou por asfixia. Então, reparem que é um remédio divino mesmo. Alguns me dizem, mas como usar o alho? Então, o alho, como qualquer planta, você pode usar na forma de comprimidos, você pode usar na forma de cápsula, na forma de chá, na forma de tintura, na forma de drágia, da maneira que a imaginação do farmacêutico rolar. Então, uma maneira de usar o alho é ele in natura, como condimento na comida do dia a dia. Eu creio que a maioria já usa o alho no seu dia a dia, no seu prato, na sua receita, na sua culinária. E podemos usar de maneira medicinal ele in natura. Você fatia o dente de alho e consome ele pela manhã em jejum ou qualquer outro horário do dia. Agora, é importante relatar que o alho ele não deve ser consumido por pessoas que possuem pressão baixa, porque o alho ele é hipotensor, ele abaixa a pressão, e também não deve ser consumido por pessoas que têm úlcera ou uma gastrite forte. Então, você deve fugir desses casos aí. Pessoas também que estão com cirurgia marcada devem se abster de usar o alho, porque, como eu falei, o alho ele é um antiagregante plaquetário, ele deixa o sangue fino. Então, isso aí pode causar, durante a cirurgia, uma hemorragia intensa. Então, é importante você se abster do uso do alho, caso tenha uma cirurgia já marcada, de preferência uma semana antes da cirurgia. E outra forma boa de consumir o alho, além dela in natura, é na forma de cápsulas. Inclusive, a indústria já criou um alho sem odor, que você pode ingerir na forma de cápsulas ou comprimido, evitando o mau hálito que o alho sai através do suor também. Então, é um remédio fantástico de Deus. Então, tirando essas
essas contraindicações e pessoas com pressão baixa, gastrite forte, úlceras, ou que vão fazer cirurgia, ou que estão usando remédio para afinar o sangue, de outro jeito pode ser usado de maneira tranquila e confiável. Estão entendendo aí todos? Alguma Sim, dúvida por enquanto? Não, tudo né? tranquilo. Tranquilo. Então, pastor, outra maravilha da natureza da farmácia de Deus é uma plantinha chamada encamapu. Eu não sei se em Rondônia tem, camapu aqui tem muito em Itapecuru também. Esses Aham. dias, no final de semana passada, eu estive lá e pude colher alguns pés de camapu. Ele tem uma frutinha bem interessante, que essa frutinha é riquíssima em vitamina C, olha só. Olha aí. E a vitamina C está na recomendação, né, da ciência para reforçar a nossa imunidade. Então, nós temos a vitamina C, dentre outras plantas, né? A cerola, camu-camu, mas o camapu aqui na nossa região amazônica é muito comum. E eu creio que Rondônia faz parte da Amazônia, ou pré-Amazônia, e aí com certeza vocês também têm essa plantinha. Então você pode usar o suco do camapu, ou então chupar a frutinha in natura. Você pega ela, apanha e chupa na boca, né? É uma fonte excepcional de vitamina C. Outra planta medicinal que tem um efeito fabuloso e que também é uma planta considerada alimentícia não convencional é o maxixe. Não sei se aí em Rondônia tem maxixe, Aqui tem. mas aqui na região norte e nordeste também tem muito. Então, o maxixe, para quem não sabe, é um armazém de zinco. A quantidade enorme de zinco que tem no maxixe é fabulosa. Então, vejam bem, o maxixe, aqui na nossa região, pela cultura popular, ele é usado no cozidão, na feijoada. Só é que o zinco ele tem muita sensibilidade ao calor. Então, a melhor maneira, a melhor forma de usar o maxixe é na forma crua. Ou você consome ele na forma de suco, ou então na forma de salada, ele picadinho. E para melhorar a absorção do zinco, você pode adicionar algum azeite. Azeite de oliva, pode colocar óleo de coco, então você melhora a absorção do zinco através do intestino. E o zinco, vocês sabem, né, também está na lista de recomendação para levantar a imunidade, é imunoestimulante. Ele ajuda de maneira eficiente no aumento dos leucócitos, são as células brancas de defesa do sangue, e outros fatores e componentes químicos que estimulam a imunidade também. Então, a fitoterapia tem um recurso fantástico. E aí, pastor, tem outras fontes boas de vitamina C, como eu falei anteriormente, a cerola, o camu-camu, nós temos o próprio limão, a laranja. Então, imagine a potência de você fazer um chá de limão e alho. Então, hoje a ciência valida isso aí. Como eu falei anteriormente, já está na lista, na Relação Nacional de Interesse do SUS, e já está disponível várias plataformas de pesquisa, plataformas médicas. Você pode colocar lá e vai aparecer pesquisas científicas sobre o alho, para melhorar a imunidade, sobre o limão, tranquilamente. PubMed você vai encontrar no Google Acadêmico, no Lilacs e tantas outras plataformas médicas, pesquisas que incluem esses vegetais para a manutenção da saúde ou a recuperação da mesma. Aí vocês perguntam, e o que mais você tem a falar sobre a fitoterapia? Olha, nós temos muitas coisas. Por exemplo, eu vou citar algumas vantagens do uso de ervas medicinais. Primeiro, a facilidade de acesso. É muito mais fácil e acessível você encontrar ervas medicinais, porque é realmente de uso popular, é de uso milenar. A cultura de cada região já usa plantas há muitos anos, né? Há muito tempo. O custo também é baixo. Se você for comparar um medicamento, um sal farmacêutico com uma planta medicinal, nem se compara. Então, as plantas têm um custo baixo. Tem a compatibilidade cultural na região. Então, você pode usar a planta de acordo com a sua região, a sua cultura. E a planta está já incluída, como eu falei pelo Ministério da Saúde, na atenção primária à saúde.
e também são cientificamente comprovadas. Então, imagine você está na zona rural, distante do meio urbano, então você pode lançar mão de ervas de maneira segura, de maneira racional, para tratar aquele agravo, pelo menos de maneira paliativa, até chegar ao médico para adquirir ou ter um diagnóstico do seu problema de saúde. Então, imaginem, eu estou apenas resumindo essas 5 vantagens do uso de ervas ou plantas medicinais. E as leis gerais de saúde que vocês conhecem, né, que deve ser a base de toda boa saúde. O uso do ar puro, água pura, a luz solar, nutrição adequada, exercício, repouso, o equilíbrio e a espiritualidade. Aí o pastor falou anteriormente sobre os irmãos aqui do Maranhão que ofereceram para ele a Jussara e vieram com um balde, né? Então, o balde, se ele consumisse todo, certamente já estaria fugindo do equilíbrio e da temperança, né? Certamente. E umas dicas que eu vou dar para vocês aqui referentes ao uso de plantas medicinais. Então, vejam, plantas medicinais têm diferentes nomes em cada região do nosso Brasil e do mundo. Por exemplo, o capim-santo aqui, ele é conhecido com nome. Lá no estado de São Paulo tem outro nome, já em Pernambuco tem outro nome. Então, é importante certificar de que o material, de que aquela planta é ela mesma, para que não ocorra erro. Porque assim como tem plantas medicinais, existem plantas tóxicas ou venenosas que podem até matar uma pessoa. Então, é importante você procurar o seu médico que tenha conhecimento em fitoterapia ou farmacêutico, que ele vai lhe orientar sobre isso. E até um engenheiro agrônomo também. É uma pessoa capacitada para identificar com exatidão e segurança se realmente aquela planta é segura e confiável. Outra coisa interessante é lavar bem o material. Às vezes a pessoa vai preparar um chá de uma erva ou uma planta e pega uma planta com sujidade, sujeiras, na beira de estrada, perto de indústrias que estão contaminadas, então não serve. É bom que você higienize aquela planta ou parte da planta antes de usá-la. Outra coisa, nunca exagerar na dose. A diferença do medicamento ou do remédio para o veneno é apenas a dose. Então, não é pelo fato de ser natural que você vai usar em grande quantidade. É importante você usar a quantidade certa para ter um benefício e não um malefício. Observar a parte da planta usada. Eu vou usar a raiz da planta, é o caule, é a flor, é a folha. Então, tudo isso é importante. Por quê? Cada parte da planta, em determinada época do ano, ela vai ter alto teor de princípio ativo, que hoje estão chamando de bioativos ou simplesmente ativos. É aquela substância química que vai atuar em primeiro lugar, em primeira mão, naquele agravo, naquela doença. Então, ela pode estar acumulada mais na casca, na raiz, na folha e assim por diante. Outra coisa interessante é secar aquela planta ou aquela parte da planta na sombra. Nunca secar a planta no sol, porque se eu coloco no sol, o sol, como é muito térmico, ele pode evaporar aquela substância medicinal e você usar uma planta esgotada, então não ter o efeito esperado. Outra coisa também, amigos e ouvintes, é nunca usar para preparar um chá, uma erva, um infuso, vasilhames de metal. Eu não sei aí em Rondônia, mas aqui no Maranhão, as pessoas têm o costume de preparar um chá usando uma panela de alumínio. Então, isso é um erro tremendo, porque o alumínio ele vai reagir quimicamente com aquelas substâncias que existem na planta e podem gerar vários efeitos colaterais que não deveriam aparecer. Então, só para vocês terem uma ideia, uma folha de uma planta é um verdadeiro laboratório. Ali você tem N substâncias. Então, tem substâncias demais. E se você prepara de maneira errada, usando o recipiente errado, você pode não ter o efeito desejado ou então apresentar sinais e sintomas que não existiriam. Outra coisa, as quantidades e proporções daquela planta. Você vai usar aquela planta verde, você vai usar aquela planta seca. Então, isso é importante saber para que a gente possa tirar mais vantagens da fitoterapia ou das plantas medicinais. Então, eu vou ensinar para vocês 2 coisas simples que vocês não vão mais errar ao preparar um infuso
que vulgarmente a população chama de chá. Então, quando preparar o chá, vocês devem usar, olhem só, se a planta for desidratada, se for seca, você deve usar 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Agora, se a planta for verde, contém água, é mais pesada, vocês vão usar 4 colheres de sopa para cada litro de água. Aí vocês podem preparar infusão, chá abafado, né? Coar e tomar 3 xícaras de chá por dia. Agora é importante você consultar alguém que conheça sobre ervas medicinais para ver ou verificar se não tem alguma incompatibilidade com algum medicamento que você esteja usando. Aí você pode comunicar ou consultar o seu médico de confiança ou o farmacêutico para que ele possa lhe orientar seguramente. Porque imagine vocês, se a pessoa usa agora nesses tempos de Covid, um anticoagulante, e eu uso o alho junto com o anticoagulante, então, em vez de melhorar o estado de saúde da pessoa, eu vou piorar. Então, é importante ter essa segurança e conversar com alguém que conheça sobre a fitoterapia. Até agora, tudo claro? Sim, tudo tranquilo. Estão ouvindo bem, né? Sim. Sim. Então, vejam só, voltando à acerola que eu falei para vocês, aqui no meu slide, a acerola tem de 1 a 5 gramas em 100 ml de vitamina C. Observe a quantidade estupenda de vitamina C na acerola. O camapu, eu não tenho aqui alguns dados, eu tenho em outras lâminas que eu não lembro onde eu coloquei, mas o camapu também tem uma quantidade fabulosa de nutrientes e de fitonutrientes. O camapu, só para vocês terem uma ideia, ele serve como diurético, ele serve como antirreumático, protege o fígado e também tem o efeito anti-inflamatório. A goiaba é outra fonte também interessante de vitamina C. A goiaba é interessante como alimento e também o chá da folha, muito usado na medicina popular. Então, o recurso é vastíssimo. Não sei se vocês conhecem uma planta chamada xanana. Não sei se é esse nome. É também conhecida como damiana ou também como albina. É uma plantinha que dá uma flor amarelinha, um pouco amarelo mais claro do que escuro. Então, essa flor, essa planta, melhor dizendo, ela está sendo estudada aqui na Universidade Federal do Maranhão como imunoestimulante, está sendo testada em pacientes com AIDS para melhorar a imunidade dessas pessoas. Um sucesso fantástico. A parte usada da planta, da damiana ou da xanana, é a folha e a raiz. Então, a pessoa pode usar de maneira racional o chá da xanana ou da damiana. O maxixe eu já falei para vocês, né? É um armazém de zinco. Se vocês forem observar, o maxixe ele serve para melhorar a unha, a pele e o cabelo. Reparem que a maioria dos shampoos anti-queda, que são usados para queda de cabelo, todos eles têm zinco na formulação, porque o zinco ele age também como um tônico do cabelo, um tônico capilar. Então vejam a utilidade do maxixe quando usado de maneira correta. E outra maravilha da natureza, ouvintes, é a vinagreira. A vinagreira, a parte usada são as folhas e as raízes. Ali também tem uma concentração enorme de vitamina C que você pode estar para melhorar seu sistema imune. Alguém já disse, na verdade, Von Martius, que era um grande cientista botânico, ele disse o seguinte: as plantas brasileiras não curam apenas, mas fazem milagres. Então, por que não usar desse meio, desse recurso que a natureza disponibiliza, ou melhor dizendo, Deus, através da natureza, disponibiliza para o uso
do homem na prevenção e recuperação da saúde. Pastor Judivânio, se tiver alguma colocação para fazer, pode fazer. Não, doutor, aqui eu sou todos ouvidos. Ah, ok. Senão pode ficar muito monótono, né? E alguém até dormir. Não, tranquilo. Se quiser, pode abrir para perguntas. A gente vai falando e raciocinando em cima disso. Meus amigos, vocês podem ir fazendo perguntas, então. E o doutor vai respondendo. Abra seu áudio e faça sua pergunta, ô Raimundo Amora. Doutor, eu tenho o costume de usar todo dia de manhã, eu me acordo e eu tomo um copo de água com limão. Eu tava querendo acrescentar o alho, entendeu? O que o senhor acha? Olha, Só se faz o senhor... todo dia. Entendi. Se o senhor não tem contraindicação em relação ao alho, como eu falei anteriormente, né? Não usa medicamento para baixar a pressão. O senhor é hipertenso? Não. Se o senhor não tem problema de gastrite grave ou úlcera, e se não usa nenhum medicamento que afine o sangue, o senhor pode adicionar, sim, tranquilamente o alho. Isso no caso, eu posso tomar todos os dias? Pode, o senhor pode tomar todos os dias. Eu aconselho o senhor usar um dente pequeno de alho todos os dias. O senhor tira a casca, fatia o dente de alho e coloca junto com a água e limão. O senhor pode até melhorar isso deixando o limão de véspera de molho no copo d'água. Aí só acrescenta o limão de manhã em jejum. Não, no caso, eu vou colocar o limão à noite, no caso, ou é o alho? Não, o alho. Porque se o senhor colocar o limão, a vitamina C ela vai oxidar com a luz e com o oxigênio. Não, Né? eu fiquei na dúvida, porque eu sei disso, porque eu acho que eu não sei se é 7 ou 10 minutos, né? Aí a vitamina oxida, não é isso? A vitamina C. Exatamente, isso mesmo. Então tá, doutor, era isso aí que eu queria perguntar. Muito bom. Muito bem, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Para cólica menstrual, o senhor indicaria qual tipo de chá? Nós temos vários, né? Aqui o que a gente usa com sucesso para cólica menstrual é o capim santo. Capim-limão, capim santo, você conhece? Conheço. Então, aí você vai fazer esse princípio que eu falei. Se a planta for verde, você vai usar 4 colheres de sopa para 1 litro de água. E se for desidratada, 2 colheres para 1 litro de água. E além disso, você pode usar o suco de melão. Você toma 2 dias antes da menstruação, durante 2 dias depois. Geralmente a cólica acaba. Olha, interessante o melão, hein? Melão. Obrigada. Obrigada. Repare que os remédios de Deus nunca servem apenas para uma coisa. Ele tem um amplo espectro. Ninguém me fez essa pergunta, mas eu vou dizer para vocês aí, ó. Por quanto tempo usar uma planta medicinal? É recomendável que você use por, no máximo, 3 meses, que é o aconselhável, né? Não passando disso. Você pode dar um descanso de outros 3 meses e depois usar novamente. E quantos tipos de ervas eu posso misturar? Quantos tipos de erva é aconselhável? Pode ser misturado? Sim, eu recomendo no máximo 3 ervas com a mesma finalidade. É o ideal, dá um resultado muito bom. Aqui na região, aqui no Maranhão, é comum ter as famosas garrafadas. Não sei se aí em Rondônia tem. Demais. Demais, né? Bem. Então, eu já vi garrafada com 20 ervas medicinais. Então, é um exagero, né? Então, 3 ervas, no máximo, está de bom tamanho. Já dá um resultado excelente. Doutor, quanto ao chá, o senhor falou que não é para usar panelas de metais. Exatamente. No caso, se eu usar a panela de inox, a inox também está incluída no caso aí também? Inox.
Boa pergunta sua. Inox menos mal. Porque, eu não sei se vocês sabem, a panela de aço inoxidável, você tem uma camada de aço inox, uma de alumínio no meio e outra de inox por cima. Por isso que uma panela de aço inoxidável é muito pesada, porque tem muito metal. Então, o ideal é usar outros materiais. Por exemplo, você pode usar panelas de vidro, panelas de pedra-sabão, pode usar panelas de argila, de barro, eu falei, né? Pedra, sabão, vidro. O vidro é bom porque ele é inerte mesmo. Então, outros materiais que não sejam metálicos. Então, inox também não é aconselhado, né? É aconselhável. Das metálicas, a pior de todas é o de alumínio. Ah, tá. Pior é a de Doutor, alumínio. doutor, eu tomo suco verde toda manhã. Pode usar com alho? Aí a senhora está acompanhando, né? Aquelas exceções a senhora evita, gastrite forte, úlcera, remédios Sim. que abaixam a pressão. Eu aconselho a senhora não colocar o alho porque ele deixa o sabor desagradável. Então é melhor que a senhora use o alho em outra ocasião. Tá certo. Tá, obrigada. De nada. Doutor, boa noite, tudo bem? Eu fiz uso de uma receita que foi passada de alho com própolis e açafrão. Eu, particularmente, meu esposo toma direto. Eu, particularmente, senti muito mal. Só um pouquinho. Eu, particularmente, senti muito mal. Me deu muita queimação no estômago. Passei a noite com... Desculpa. Eu passei a noite com bastante queimação, dor no estômago. E aí, eu tomei por umas 3 vezes, e as 3 vezes eu senti assim, ruim. Eu fiz um processo certinho para tirar um pouco disso que o alho tem, né? Que dá essa questão no estômago, né? Esqueci o nome agora. Oi? Enxofre. Enfim, eu fiz toda essa questão e assim, depois eu percebi que eu fiquei bem mal do estômago, não sei se, não, eu acredito que não por conta disso, mas eu fiz até um exame essa semana passada, endoscopia, e eu tô com uma pangastrite, assim, bem forte, tá bem forte essa pangastrite no meu estômago. E aí, não sei se isso pode ter causado um pouco também, ou não tem nada a ver, ou se tinha alguma coisa que eu pudesse usar, ou eu posso continuar usando, por exemplo, essa receita. O senhor acha que essa receita pode fazer mal também para essa questão da pangastrite que me deu? Porque eu fiquei bem mal com essa receita que eu fiz. E aí logo depois já foi me dando outros episódios, e agora que eu fiz a endoscopia, eu tô com uma pangastrite muito forte. Pode ter sido que eu já estava, né? E aí deu uma piorada, porque eu fiquei bem mal. Nesse caso, Camila é seu nome, não é isso? Uhum. Então, Camila, eu aconselho que você descontinue o uso do alho, porque, como eu falei, diante de uma gastrite como essa, pangastrite, quer dizer, o estômago está todo inflamado, se você usar o alho, pode piorar. Aí, uma maneira de usar o alho seria na forma de cápsulas. Existem cápsulas gelatinosas de óleo de alho que não tem odor, e é bem suave para o trato digestivo, então seria mais seguro você usar dessa forma, né, do que o alho in natura. E aí você pode usar, por exemplo, o açafrão na comida. O açafrão, a dose diária, é uma colher de chá rasa diariamente, nunca mais do que isso, uma quantidade bem pequena. E o própolis, você usou a solução de própolis, o extrato, como foi? O extrato. O extrato. Aí você pode usar de 10 a 20 gotas 3 vezes ao dia. Mas eu aconselho que você não use o alho nesse momento, porque o estômago está todo inflamado. Meu esposo, ele gosta muito de receitas naturais, ele até trata tudo dele, assim, com receitas naturais. E ele fica batendo no meu pé, assim, falando que eu tenho que usar e tudo mais. Só que eu percebi que eu não me dei bem. Eu passei essa receita para diversas pessoas, todo mundo usa até hoje, nunca ninguém fez mal.
Só que eu me senti muito mal com essa receita. E aí, talvez por conta do alho e tudo, a gente usou várias formas de deixar mais tempo de molho e tudo, só que eu sempre fiquei ruim quando eu usei, as 3 vezes. E aí eu acredito, então, que realmente não dá para me usar, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, e considerando que cada caso é um caso, né? Tem pessoas que não podem usar mesmo o produto sendo natural, como eu falei, e já outras toleram muito bem. Então, é bom considerar cada caso. E o senhor tem alguma ideia, alguma receita de chá para mim, para essa situação que eu estou passando agora? Da pangastrite? Da pangastrite você tem plantas medicinais fabulosas. Uma planta medicinal que é bem segura, já tem muito estudo científico, é a espinheira santa. Eu creio que aí deve ter, né? Será que não tem em Rondônia? Sim, eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso. Só que a minha mãe até tinha me falado da espinheira santa mesmo. Pronto, Tem, então a espinheira aqui santa, tem. para pangastrite, é bem segura, bem tranquila. Você pode usar por um período de 3 meses. E aí mudar o estilo de vida, né? Como você já sabe, né? Sim. Ela faz por infusão, né? Tipo, ferve a água, joga e abafa, né? Exatamente. Aí Tá. você pode comprar desidratada, 2 colheres de sopa para 1 litro de água e tomar 3 xícaras de chá por dia. Aí o que sobra, você pode guardar na geladeira e toma no dia seguinte. Então não tem problema guardar. Não, de um dia para o outro, não. Sim. Obrigada, doutor, pela ajuda. Eu que agradeço. Obrigada. Doutor, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco sobre a constipação intestinal, ou seja, o ressecamento intestinal. Seu Valdivino, é isso? Sim. Seu Valdivino, na verdade, a constipação intestinal é importante estar verificando a causa, né? Geralmente a pessoa vai no médico para ter um diagnóstico e verificar a causa. E tem várias causas. Por exemplo, essa semana eu atendi uma senhora que ela está muito ansiosa por conta da pandemia e, em decorrência disso, ela estava com 8 dias que não ia ao banheiro, por conta do emocional que ficou muito abalado. Já outras pessoas, ao invés de ter o intestino constipado, já tem o intestino solto, com qualquer notícia ruim, qualquer abalo emocional. Então, a constipação é importante ser tratada porque causa um enorme mal para o organismo todo, não somente para o próprio intestino, mas mexe até no humor da pessoa. Existem pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, mal de Alzheimer, sobrepeso por conta do intestino constipado. Então, não é natural a pessoa comer todos os dias e ficar sem defecar. O ideal, se a pessoa faz 3 refeições por dia, é ir ao banheiro, em média, 2 vezes ao dia. Então, é importante identificar a causa para estar tratando e corrigindo o problema. Doutor, o senhor poderia me dizer qual um chá adequado para quem tem asma? É um chá que eu possa tomar assim? Sim, tem vários. Tem um chá de uma plantinha chamada aça-peixe. Não sei se o senhor conhece. Aça-peixe. 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 Essa plantinha é muito boa para asma. Você pode estar usando para asma, que funciona bem durante 3 meses. Muito bom. Mas aí, como é que eu faço? O chá? O senhor faz o chá da folha e da raiz, aquela proporção que eu ensinei. Se for seca, 2 colheres, se for verde, 4 colheres para 1 litro de água. E o próprio alho também melhora muito a asma, porque ele dilata os brônquios e a pessoa respira melhor. Gengibre é outra planta fabulosa também para o asmático, né? Doutor, mas o gengibre, no caso, eu vou fazer o chá dele? O senhor pode fazer o chá dele. E outra coisa, só não usar se for hipertenso, porque o gengibre ele é uma pressão arterial. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Pois não. Eu me chamo Célia e eu gostaria de saber o seguinte, eu sou daqui de Rondonópolis, Mato Grosso. E eu gostaria de saber a respeito do alho ainda, que ainda estamos comentando sobre,
a questão de pegar um alho pequeno e ingerir ele sem colocar de molho. É recomendável? Tem algum problema se caso a gente consegue ingerir o alho in natura? A senhora pode usar dessa maneira in natura. Se não tiver nenhum problema, pode, tranquilamente. Porque me ensinaram uma vez ao dia tomar por causa da inflamação, que eu estou cuidando da tendinite, da bursite, né? E aí eu estou fazendo usos fitoterápicos para cuidar. E, inclusive, eu gostaria de saber se o senhor tem assim, alguma coisa mais pontuada que eu possa estar usando para ajudar nessa melhora. Olha, em caso de tendinite, bursite, miosite, a gente usa aqui com sucesso uma plantinha que ela não é aqui da nossa região, mas que resolve, vulgarmente conhecida, garra do diabo. É uma planta que é originária da África. É uma planta africana, ela é chamada de garra do diabo, porque a raiz lembra uma garra. Então, batizaram com esse nome. Então, é uma planta bem pesquisada contra inflamações de osso, de músculo, de tendão. E como posso prepará-lo? Do mesmo modelo de 2 colheres? Porque a gente compra isso na raiz, no local onde já vem tudo diluído, né? Exatamente. Como é que eu posso fazer? A senhora vai encontrar diversas formas, na forma de comprimido, de cápsula, o pó. Tem várias formas farmacêuticas, né? E o chá também pode ser usado. Se for o chá, eu faço daquela forma, 2 colheres dela seca para 1 litro e tomo 3 xícaras ao dia. Por dia, ok, isso aí. Xícara de chá é 150 ml de água, para quem não sabe, né? Ah, tá. Obrigada, doutor. Valeu, tá? Deus que abençoe. Boa noite, doutor. Doutor? A Silvana, né, que está falando? Isso, doutor, eu. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Doutor, eu fui diagnosticada há um tempo atrás com H. pylori. Tem algum remédio, alguma medicação, assim, remédio fitoterápico, no caso, para combatê-lo? Demais. E eu tenho tratado com sucesso H. pylori. Aí a região amazônica, você fala de Rondônia também? Não, eu falo do Paraná. Sul. Do Paraná. Eu acho que aí tem. Você conhece ipê roxo, pau d'arco roxo? Nossa, é o que mais tem. A nossa cidade agora está tendo florada do ipê roxo. E aqui também tem uma florada fabulosa, né? Então você pode estar usando o chá da casca do ipê roxo para combater H. pylori. Tá. Como que eu faço esse chá? É como eu ensinei anteriormente. Você vai usar 2 colheres de sopa da casca desidratada para 1 litro de água. Desidratada. No caso, eu tenho um pé de ipê roxo aqui perto da minha casa. Eu posso ir lá, catar aquela casquinha e já fazer o chá ou não? Eu tenho que... Não. Você tira a casca, aí você vai cortar em pedaços pequenininhos, aí você põe numa bandeja e deixa no sol para ficar bem sequinho. Depois Quantos dias? Deixa 1 semana. Aí depois que estiver bem seco, aí você faz o chá dessa maneira que eu ensinei. Toma 3 xícaras de chá 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia? 1 xícara 3 vezes ao dia. Tome isso aí 10 minutos antes de cada refeição. Tá. 10 minutos antes. No caso, ele detectou também uma pequena gastrite, né? Eu acho que é até causado por ela. Daí, no caso, resolve tudo. Resolve tanto a gastrite, né? Como combate a H. pylori, que originou a gastrite, né? Infecciosa. Ah, então ótimo. Tá Aí certo, então. depois de 3 meses, você faz outra endoscopia para ver o teste da urease e ver se negativou. Geralmente desaparece. Doutor, obrigada, Você pode doutora. repetir como fazer? Silvana. O senhor pode repetir como fazer esse chá? Que eu não entendi. Deixa de molho a casca do ipê? A casca do ipê não, você vai preparar o cozimento, né? Ah, tá. Entendeu? Cozinhar, então, no caso, né? Uma dica que eu vou dar para vocês, bem valiosa essa dica.
Quando a parte da planta é delicada, folhas, flores, haste, você deve fazer o chá abafado. E se a parte da planta é grossa, como a raiz, a casca e o fruto, a semente, você pode cozinhar. Só isso, essa regra vale para tudo, né? Entendeu, Ana Clara? Eu entendi, muito obrigada. Quero fazer um curso com o senhor dá curso? Não, curso, não dou curso. Ah, porque a gente tem que aprender esses detalhes, né? Faz diferença, sem dúvida. Com certeza. Tá bom, então, obrigada. Doutor, o senhor pode repetir sobre parte delicada? Posso repetir. Então, veja bem, ó, se a planta, você vai usar as flores, a haste da planta e as folhas, que são partes delicadas da planta, você pode fazer o chá abafado. E se for partes duras da planta, a casca, a raiz, a semente, aí você pode preparar o cozimento. Entendeu? Entendi, obrigada. 5 minutos. De nada, mestre. Pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber algum chá para esofagite de refluxo. Eu tenho uma inflamação no meu esôfago. A primeira coisa é mudar o hábito alimentar, né? Isso aí é pacífico. E depois você pode estar usando o chá da espinheira santa, que eu falei anteriormente aí, lembra? Estão me ouvindo bem aí? Sim. Doutor, quero fazer uma pergunta. Doutor, é rapidinho. O senhor falou para ela para usar chá de espinheira santa. Mas esse uso, ele vai ser como? Durante 1 mês, 2 meses, 3 meses? Como eu falei, recomendo sempre usar por 3 meses, para ter um bom resultado. Tá. E todos os dias, no caso, né? Todos os dias, uma xícara de chá, 3 vezes ao dia. Uma xícara de chá 3 vezes ao dia. Tá. Muito obrigado. Agora, sempre lembrando a vocês, a base de tudo é aquele respeito aos 8 remédios naturais de Deus. Isso aí é a base, né? Porque imagine só, uma pessoa que tem uma pangastrite, não adianta tomar chá de espinheira santa se a pessoa está fazendo tudo errado, tendo um estilo de vida antinatural, principalmente em relação à alimentação. Então, o ideal é corrigir o estilo de vida e usar junto a erva medicinal. Sim, entendo. Boa noite, doutor. Gostaria de fazer uma pergunta. Daniela, não é isso? Isso. Pode perguntar. Eu tenho muito problema com infecção urinária. Gostaria de saber quais plantas assim, que eu poderia estar fazendo um chá para dar uma melhorada. Olha, aqui a gente cuida disso com chá de quebra-pedra associado com óleo de copaíba. É excelente para infecção urinária. E, claro, beber água em quantidade suficiente ao longo do dia, né? Ok, muito obrigada, doutor. De nada. Doutor? Agora é a Silvana. Doutora, é Silvana. Pois não. Doutor, só voltando ao chá lá do ipê roxo. Eu vou pegar o chá, 2 colheres de sopa, eu vou diluir em 1 litro de água, certo? Isso. Eu fervo ele por quantos minutos? Boa pergunta. Você vai ferver por 5 minutos. Essa 5 pergunta da Silvana é interessante. Doutor, aí então, depois disso, eu espero ele esfriar ou eu já posso tomar ele quente mesmo? Boa pergunta também, Silvana. Você espera esfriar para poder tomar. Aí você tem opções. Pode beber o chá morno, frio ou gelado. Tá. No decorrer, em 3 vezes ao dia. Vejam bem, algumas plantas, o sabor é horrível, plantas medicinais. Então, uma dica que eu dou para quem não quer sentir o sabor, você pode tomar no canudinho, aí você não percebe o sabor da planta. Entendeu? Legal. Uhum. Ótimo. Tá A bom, questão- obrigada, doutora.
Doutor, a questão do óleo de copaíba que o senhor falou, tem uma gota específica, uma gota, assim, porque ele é forte, não é, o óleo de copaíba? É forte. Geralmente eu recomendo em cápsula de 500 miligramas. Aí a pessoa toma só uma cápsula por dia, é o suficiente. É melhor usar com estômago cheio após o café da manhã ou do almoço. Ah, tá. Obrigada, viu? Doutor, posso fazer uma pergunta? A Maraia Marley, não é isso? Pode fazer, sim. Sim. Eu tô com gordura no fígado, muita dor do lado. Ela dói um pouco para as costas, vindo do sentido da barriga, do lado direito. E aí tá muita dor mesmo. O que eu posso tomar? Olha, a natureza é vasta, tem vários recursos, né? Geralmente, eu recomendo aqui, para esse caso aí de esteatose hepática, o fígado gorduroso, você pode estar tomando o chá chamado erva tostão. Você conhece erva tostão? Aqui no Maranhão, a gente conhece como pega-pinto. Alguém conhece o pega-pinto? Eu não conheço, eu moro no Mato Grosso, em Cuiabá. Mas eu acho que aí deve ter, né? E a região pré-amazônica também, um pedaço. Então, o pega-pinto é usado com sucesso para esteatose hepática. Agora, além de, claro, corrigir a alimentação, praticar atividade física e assim por diante, né? Mas, sim, esse chá eu compro ele, por exemplo, nos lugares que tem os raizeiros, aí eu fervo ele. Qual é o modo de fazer dele? Pode fazer, como eu falei anteriormente, se for seco, 2 colheres de sopa, se a planta for verde, 4 colheres para 1 litro de água. Essa é a maneira segura. Aí você toma por um período de 3 meses, uma xícara de chá 3 vezes ao dia. E associado a isso... ou não precisa? Comendo jiló e rabanete cru. Todo dia na salada melhora muito a função do fígado e vesícula. Ah, tá. Qual é o nome mesmo da planta? Deixa eu marcar aqui. Do chá. Pega-pinto. Ou erva tostão. Erva tostão. Tá bom, doutor. Obrigada. Nada. Boa noite. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor? Daniele. Doutor, aqui em casa a gente está todo mundo de quarentena, meu esposo testou positivo para o Covid, e eu queria algum chá assim, para melhorar a nossa imunidade. Ele está sem sintomas no momento, só eu que tenho muita crise de ansiedade e acabo piorando e sintomatizando muita coisa. Assim, eu queria alguma coisa para aumentar a nossa imunidade, para que a gente não possa sentir os sintomas tão severo, né? Sim, entendi. Tem vários recursos, né? Por exemplo, você pode usar um dente de alho bem pequeno, você pode usar uma cebola, se tiver papel e caneta, você vai anotando. Tá, vou anotar. Um dente de alho. Pequeno, tudo é pequeno. Uma cebola pequena. Uma cebola pequena. Você vai usar um limão inteiro cortado em cruz, com casca e tudo. Limão inteiro. Sim. Isso aí você vai colocar dentro do liquidificador com 3 dedos de água. No liquidificador com 3 dedos de água. Aí você vai bater, depois você vai coar. Bater, coar. Aí você vai adicionar uma xícara de cafezinho de mel de abelhas. De mel? Mel de abelhas. Sim. Bom, e você coloca 10 gotas de extrato de própolis. 10 gotas de própolis. Então você vai misturar tudo, Daniela. Aí que depois que estiver bem misturado, aí você vai tomar uma colher de sopa de hora em hora. Sim. Hora em hora. Aí acabou aquela quantidade por 15 dias. Por 15 dias? Sim, vou fazer já hoje.
Ok. Obrigada. Por nada. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho um hábito de tomar assim de manhã, em jejum, babosa, aquela parte sem ser a verde, com limão, bato no liquidificador e tomo em jejum. Isso faz bem para a saúde? Faz bem, né? O ideal seria a gente conhecer o seu caso de perto. A distância assim é um pouco difícil, né? Mas em tese, em teoria, faz bem sim. Pode usar. Inclusive, a aloe vera não tem um efeito específico em relação à imunidade, mas melhora outras coisas. A parte enzimática, anti-inflamatória, mas pode ser consumido. Alô, obrigada. A Sara que fez a pergunta, não é isso? Ok, nada, Sara. Boa noite, doutor. Boa noite, senhor José. Para gastrite nervosa, é esse mesmo que o senhor falou e passou receita para a menina? Gastrite nervosa, seria melhor o senhor usar, por exemplo, erva cidreira associado com capim-limão. Tem um efeito melhor sobre o estômago, já que é de origem nervosa. Ah, tá. É tipo calmante, né? Por H. pylori, aí o IP roxo, e se não for espinheira santa, age como calmante, isso mesmo. Ah, tá bom. Falou. Obrigado, hein? Nada. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o doutor? Eu Vamos lá. gostaria. Sim. Doutor, eu de novo, deixa eu perguntar. Meu esposo sofre muito de gastrite, não é nervosa não, e refluxo, ele tem muito refluxo. O que é indicado para ele? Como eu falei anteriormente, o chá da espinheira santa é uma erva bem segura. Agora, teria que analisar o estilo de vida dele, principalmente a alimentação, os hábitos do dia a dia, né? Para corrigir, se necessário for, e depois usar a espinheira santa. Mas a espinheira responde muito bem. E associado à espinheira, você pode usar camomila. Ele pode usar camomila junto com a espinheira santa nesse caso. E melhora muito o refluxo. Outra coisa interessante que pouca gente considera é, durante a refeição, você mastigar bem o alimento. Não comer às pressas, rápido. Também você deve evitar comer bebendo, gerando líquido, suco. E levantar da mesa com um pouquinho de fome, nunca encher o estômago. Se deixar uma folga, que isso aí melhora muito a digestão, principalmente para quem tem refluxo. Entendi. Obrigado, doutor. Boa noite. Irmão Aloysio. Faça sua pergunta, irmão Aloysio. Abra seu áudio. Ô, doutor, eu queria saber em questão, tipo, eu sinto algumas câimbras na coluna, na minha perna, assim, questão assim. Ah, O que você recomendaria? O senhor chegou em algum médico, fez exames para ver a causa? Não, doutor, ainda não. Seria interessante tu procurar um médico para ver a causa, se pode ser mesmo coluna, se a origem é muscular, pode ter origem também infecciosa, tem várias causas, seu Aloysio. Teria que saber exatamente a causa para a gente indicar a planta de maneira correta, né? Tá bom, então. Eu que agradeço, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o doutor Pedro? Oi. Oi, Ana Cássia. Oi, Márcia. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. É Márcia aqui de Candeias, de Rondônia. O meu filho, ele está com toxoplasmose. Tem algum chá? Algum tratamento? Olha, Márcia, em relação à toxoplasmose, eu não conheço, mas com certeza tem. A natureza tem solução para tudo, né? Mas eu não conheço, nunca cuidei de nenhum caso de toxoplasmose. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Boa noite. Nada. Boa noite. Irmã, doutor, só uma dúvida. Oi?
Posso falar? Pode falar, irmã. Sandra, aquela receitinha contra o Covid que o senhor passou para a irmã lá, é um dente de alho pequeno, uma cebola pequena, é só para quem tem ou quem não tem pode tomar para aumentar a imunidade? Não, quem não tem também vezes? pode usar para melhorar a imunidade, como preventivo. Sim, pode. Tá, aí seriam as 3 vezes ao dia, 2? Porque para ela, no caso, de 1 em 1 hora. Mas assim, para quem não tem? Aí, nesse caso, para quem não tem, pode usar uma colher de sopa 3 vezes ao dia. Ah, tranquilo. Eu fiquei só nessa dúvida. Obrigada. Não, nada. Tranquilo. Irmão Valdivino, o senhor queria fazer uma pergunta, irmão? Abra seu áudio e faça uma pergunta. Pastor. Eu quero perguntar assim, que eu perguntei a ele, pedi para ele falar sobre a constipação intestinal. E certo. Eu queria que ele me falasse alguma opção, algum recurso, como fazer tratamento com fitoterápico para a constipação intestinal. Eu tenho uma dependência muito grande de fibra, consequente de várias cirurgias que eu sofri, e eu fiquei com esse problema. Eu melhoro ele comendo açaí com granola, cereais, bastante volta novamente. Eu queria ter para eu usar. Entendi. Então, o que eu vou lhe recomendar, o senhor pode estar usando a babosa, né? Aqui a gente indica a babosa industrializada, que é mais prático, né? Mais segura. A aloe vera, na forma de gel. E também o senhor pode estar usando a semente de linhaça com ameixa. Não sei se o senhor já usou a linhaça com ameixa. Está ouvindo, seu Valdivino? Não. Eu nunca usei. Nunca usou, não é isso? O senhor pode estar liberando seu microfone para ouvir melhor. Ouviu, seu Valdivino? Eu acho que ele saiu. Irmão Valdivino. Clara. Irmão Valdivino, termine, irmão Valdivino. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá com a internet dele. Ana Clara, tu queria falar alguma coisa, Ana Clara? Maria levantou a mão ali. Maria. Ativa teu áudio. Isso, pode falar. Eu gostaria de saber se tem algum remédio para... Eu sinto dores nos meus pés, muitas dores mesmo, nos calcanhar, o pé, quase o pé todo dói, meu calcanhar é pior. Não sei se é um problema de fascite plantar ou o quê, porque eu sinto muitas dores. Eu pedalo bastante, eu ando muito de bicicleta, aí eu não sinto nada, aí quando o sangue esfria, eu quase não posso pisar. Eu gostaria de saber se tem algum remédio que eu pudesse usar. Você chegou em algum médico, fez algum exame, Maria, para ver a causa? Eu fiz um raio-x para ver se era esporão calcâneo, não é? Aí a médica também só me disse que não era esporão, não falou mais nada, não me disse nada. Você tem diabetes? Não tem não, graças a Deus. Então, veja bem, uma coisa que você pode usar, um recurso natural que a gente recomenda, mesmo à distância, é provável que melhore o seu caso. Pode fazer uma hidroterapia usando escaldapés. Como é que você faz? Você vai fazer assim, usar 2 baldes, um com água quente e outro com água gelada. A água deve ir até a batata da perna. Aí você vai fazer primeiro uma imersão na água quente por 3 minutos e logo em seguida na água gelada por 1 minuto. Isso aí você vai repetir 3 vezes. Não faça com o estômago cheio durante o período menstrual. Isso aí você pode fazer ao longo de 30 dias. Geralmente resolve muito bem. Todos os dias? Todos os dias. Se tiver tempo, faça 2 vezes ao dia. Mas pelo menos 1 vez à noite.
Por quantos minutos ao todo? Ao todo vão dar 3 e 1, 4 vezes 3, 12 minutos ao total. 12 minutos. 3 minutos na água Obrigado. quente primeiro e 1 minuto na água gelada depois. Ok, obrigado. Nada. Doutor, Silvana, estou ouvindo. doutor, é o seguinte, o meu esposo tem algo parecido com o que essa pessoa que acabou de falar agora, nossa amiga, e ele também usou a palmilha no pé, e só que agora ele está sentindo muitas dores no pé. E é assim, é em volta e também ali na base ali, sabe? Sim. No calcanhar. No caso, ele é diabético. Ele pode fazer esse escaldapé também? Ou para diabético não é recomendado? Não, para diabetes, se a diabetes for controlada, geralmente é com medicamento. Ele pode fazer tranquilamente, controlando a temperatura da água quente, porque o diabético às vezes tem a neuropatia, que os nervos vão ficando sem sensibilidade. A pessoa não percebe que a água está quente, pode se queimar. Então, o ideal é usar um termômetro que meça 38 graus, aí ele faz 3 vezes imersões na água quente e 3 vezes na água gelada, alternando. Começa com calor, depois o gelo. Quente, gelo, quente, gelo, quente, gelo, encerra. Tá. Entendeu? 3 minutos na quente, 1 minuto na gelada. Exatamente. Controlando a temperatura da água quente. Não passar de 38 graus. Então, beleza. Outra coisa, o meu pai, ele está se queixando muito com dores no nervo ciático. E já foi em médico, já tomou remédio, tomou anti-inflamatório e não passa. E a dor dele é aquela dor assim que vai travando, desce as pernas e ele tem uma certa dificuldade para levantar. Ele anda normalmente, tranquilo, mas é o dia todo se queixando da dor. Ele é diabético também. Se fizer dá algum resultado ou não? Não, nesse caso de ciática, para esse caso não resolve não, só para a perna e os pés. Aí aqui a gente trata isso com quiropraxia, com ajuste da coluna e do quadril da pessoa, né? A gente trata com fisioterapia. Tá. Mas o escaldapés para ciática não serve, não. Não tem nenhum remédio, alguma coisa anti-inflamatória que ajude? O inflamatório que eu falei para a senhora aí é a garra do diabo. Melhora. Gado? Como, doutor? Garra do diabo. Garra do diabo. E aqui no sul acha assim também? Acha desse jeito também? Certeza. Nome feio. Então tá, então. Obrigada. Nada. Doutor, já que o senhor falou aí do escaldapés, eu sempre tenho uma dúvida sobre o banho de assento. Como fazer? Se é água morna, se é água fria, quanto tempo tem que ficar? Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, para quem não sabe, o banho de assento, a água vem até a região do umbigo. Quando é banho de tronco, a água vem até a região das costelas. Essa é a diferença de banho de tronco para banho de assento, entendeu? Banho de assento, a água é até o umbigo. Isso. E o banho de tronco, a água vem acima, na região das costelas e do fígado. Então, Ana Clara, o que acontece? Depende do caso. Eu posso usar a temperatura fria, né? Ou então usar quente, dependendo de cada caso. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de hemorroidas, então a pessoa pode estar fazendo banho de assento morno. Morno que eu falo a temperatura 36 graus, certo? Se a pessoa tem, por exemplo, gases intestinais, aí a pessoa já faz o banho de assento gelado, frio. Pode ser gelado mesmo. Nossa, interessante, hein? Caso, né? Entendi. E eu fiz muito assim, banho de assento eu tinha muito problema de cistite, infecção urinária, essas coisas, e me ensinaram a fazer banho de assento. Qual que eu indicaria? O frio ou o quente, o morno?
Eu aconselharia se fazer morno. Aí pode adicionar um chá de aroeira ou até um chá de camomila, tem um resultado bom também. Oh, legal, obrigada. Valeu. Nada. E o tempo, Ana Clara, é de 15 minutos. 30 minutos pode fazer. Melhor 30. Nossa. Só não pode fazer com o estômago cheio durante o período menstrual. Sempre tive essa dúvida e ninguém respondia isso. Pega na internet, não tem os detalhes. Assim. Geralmente não tem. Uhum. De 15 a 30 minutos e o ideal é de 15 a 30 minutos. Tá, anotei, não esqueci. Ganhou a noite, Ana Clara. Ganhei. Nossa, eu fico chateada quando eu quero saber um negócio e ninguém explica direito. É por isso que, às vezes, qualquer tratamento natural que a pessoa vai fazer, eles, eu fiz e não deu resultado. É porque, às vezes, não foi correto, né? Interessante esse para infecção urinária colocar camomila, né? Isso, exatamente. Você acha que o banho de assento é bom também para quem tem cólica menstrual? Sim, também. Pode fazer morno, quente. Ah, tá. Esse com camomila deve ser bom, né? Para quem tem cólica menstrual. Bom, muito bom. Interessante. Muito obrigada. De nada. Mais alguém? Eu gostaria de perguntar para o pastor Judivane, para o doutor aí, questão de problema renal. Eu tenho um problema renal que, ultimamente, eu estou tomando água até bastante e estou urinando pouco. Eu queria saber se o doutor ensinaria um remédio caseiro ou mesmo um remédio da farmácia para poder tomar, porque eu tenho tomado algumas coisas que não tem resolvido, não. E já tive crise renal de ficar internado. Aí eu gostaria de saber se tem alguma solução para esse problema. A senhora é hipertensa ou diabética? Não sou, graças a Deus. Ótimo. Então, a senhora pode estar vendo sua alimentação como é que está, né? Isso é importante, né? E a senhora pode usar o chá de cana do brejo. A senhora conhece cana do brejo? Conheço. Então, a senhora pode fazer o chá da folha e também da raiz e tomar uma xícara de chá 3 vezes ao dia. E tomar o suco do maxixe cru também, ele melhora muito a função renal. Sério? Gostei dessa ideia aí do maxixe. O maxixe, ele é excepcional também para os rins. Tem muito zinco, melhora a imunidade. Unha, pele, cabelo, nos homens a próstata. O maxixe é fabuloso para a sexualidade masculina também. Muito bom. A receita do maxixe, doutor, já passa logo aí para nós. A receita do maxixe, do chá de maxixe. Já passei. O chá pode ser usado como eu ensinei, ou então você pode comer ele cru. É melhor cru do que o chá, porque no calor o zinco se perde, né? Dá para fazer uma saladinha crua. Você pode adicionar o maxixe no suco verde também, o resultado é muito bom. Acabei de tomar suco verde. Ok. Tá bom, obrigado, doutor. De nada. Posso fazer mais uma pergunta? Vamos, só um minutinho, vamos deixar o irmão Valdivino terminar a pergunta dele, que naquela hora, doutor, caiu a internet e acho que ele voltou agora. Irmão Valdivino. Aí daí se ele não voltar, e aí a gente passa para outra vez. Irmão Valdivino. Sim, está me ouvindo? Sim. Ouvindo. Então, a minha esposa, ela entrou num período de idade, ela está com 52 anos de idade. Você falou algo aí muito importante para o caso dela, né? E ela está com 52 anos e não parou de menstruar. E está menstruando, às vezes, até 2 vezes por mês, com muita cólica. E aí você falou sobre o banho de assento, e eu quero perguntar, e depois queria que você me falasse se tem algum recurso fitoterápico para ela.
Então, a pergunta é o seguinte: se tem um período específico para fazer o banho de assento, para o caso dela. No caso dela, pelo que o senhor está relatando, ela deve ter um fluxo muito alto, né? Um fluxo menstrual intenso, é isso? Sim. Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai usar 2 bananas verdes. Sim, estou ouvindo. Vai fatiar a banana verde e colocar um pouco de mel para melhorar o sabor. E vai comer isso aí em jejum. Sim. Se passar do 3º dia da menstruação, ela faz isso, que corta o fluxo na hora. Ok. E, paralelo, ela pode tomar o chá do pariri. Não sei se vocês conhecem aí uma plantinha chamada pariri, cipó cruz. Conhece? Eu não conheço, mas eu procuro nas lojas especializadas, as farmácias. Então ela vai fazer o chá do pariri verde ou seco, né, conforme eu ensinei, e tomar uma xícara de chá 3 vezes ao dia. Sim. O chá, quando ela preparar o chá, ele fica tipo sangue, bem vermelho mesmo. Aí ela coloca um pouquinho mais de água para ficar um pouco mais claro. E pode usar por um período de 3 meses. O chá do pariri. A parte usada são as folhas. Será que é o mesmo crajiru? É o mesmo crajiru, exatamente. Ah, porque aqui no Mato Grosso, crajiru, lá em Rondônia também, é crajiru. Obrigado. Eu queria saber... o enjoo que ela sente e tontura pode estar relacionado a essa situação? Pode. Seria bom ela ir ao médico para investigar melhor isso aí, né? Mas ela pode estar usando, se não for hipertensa, usar chá de gengibre. Melhora muito enjoo, náusea. O resultado é bom. Sim. O que eu estava falando, que o pastor Judivânio estava falando aí, que saiu o seu microfone, é sobre a constipação intestinal. Você até falou sobre aloe vera, né? Aqui, o nosso estado é muito pobre dessa planta. Se encontra muito raro. A pessoa que tem uma planta dessa tem cuidado e não gosta de doar, porque eu já sei que a aloe vera existe uma variedade muito grande de espécies. É isso e eu mesmo. queria, então, que você pudesse me falar, inclusive, também a parte da aloe vera que pode ser usada para a constipação intestinal. Exatamente. Aqui eu recomendo, seu Valdivino, aloe vera em forma de gel industrializado. Aqui a melhor indústria que tem aqui na região, no Maranhão e São Luís, é uma empresa americana chamada Forever. Aí também deve ter em Mato Grosso. Eu conheço. O senhor conhece? Conheço, eu já usei os produtos Forever. Pronto, então esse aloe vera gel deles, da Forever, a qualidade é excelente. O senhor pode estar usando, que é bem seguro. E em segundo lugar, como eu lhe falei anteriormente, o senhor pode estar usando a semente de linhaça com ameixa. O senhor usa 2 colheres de sopa de semente de linhaça com 2 ameixas secas. Isso aí o senhor coloca de molho pela manhã e toma à noite, e toma isso aí à noite antes de dormir. Repita novamente, por favor, a forma como se usa a ameixa e a linhaça. Porque cortou a sua voz. O senhor vai usar 2 colheres de sopa. Ok, o senhor vai usar 2 colheres de sopa da linhaça dourada, a farinha. Sim. Mais 2 ameixas secas. Sim. Dentro de 1 copo d'água. O senhor usa um copo grande de água, 300 ml mais ou menos. Sim. Então o senhor põe de molho pela manhã, logo que o senhor acordar. Deixa de molho durante o dia e o senhor vai tomar somente à noite. O senhor vai engolir com água e tudo. Sim. O senhor não joga fora nada, não precisa coar. Ok. E, além disso, melhorar a alimentação, beber bastante água, atividade física, caminhada, que estimula o intestino também. Sim.
Muito bom. Essas perguntas que eu estou fazendo é tanto pensando em mim como em uma outra pessoa, uma amiga que sofre muito com esse problema. Ótimo. Vai servir para muitas pessoas. Um abraço, doutor. Muito obrigado. Idem, idem. Doutor, eu acho que tinha mais uma pessoa aí a gente vai abrir para ela. Nós já estamos aí a 1h40, né? Nossa, e aí rápido. nós vamos encerrando, tá? Até para liberar o senhor. Mas vamos aqui ver, alguém tinha uma pergunta e depois eu vou fazer uma pergunta também e aí a gente vai encerrando, tá bom? Sara Moreira. Isso. Eu queria saber, doutor, o que o senhor indicaria para psoríase? Eu tenho uma psoríase na perna, só dá na perna ela, né? E tá bem inflamada. Aí eu já passei de tudo, até o cedro, né? Que diz que é muito bom, mas ela irrita cada vez mais. Teria alguma coisa para indicar? Olha, a psoríase, geralmente, a causa é um fundo psicossomático, né? De origem emocional. A pele é feita do mesmo folheto embrionário que é feito o sistema nervoso. Então, geralmente, quem tem a psoríase, no fundo, no pano de fundo, tem algum problema ligado ao emocional que influi muito. Então, eu recomendaria, uma coisa que você poderia usar, além de melhorar os hábitos e estilo de vida, você pode usar o chá da cavalinha. Então, você prepara o chá, como eu ensinei, toma uma xícara de chá 3 vezes ao dia, pode ajudar a melhorar a psoríase. Certo. Para passar nada, né? Passar, você pode usar algum creme à base de própolis. Pode melhorar muito também. E também você pode misturar uma cataplasma de carvão ativado com argila, uma argila de boa qualidade. Você mistura e envolve a perna. Uma camada fina por 2 horas. Também pode ajudar muito. E usar paralelo no chá de cavalinho. Alô, obrigada e boa noite. Bom descanso. Igualmente. Meus amigos, eu vou aqui... Se alguém tiver mais uma pergunta, doutor, mais uma só. Aí a gente vai abrir aqui. Se não tiver... Não, tranquilo. Também vocês podem pegar o meu Instagram e podem ver algumas coisas que eu vou postando por lá. Podem fazer perguntas pelo direct, sem problema nenhum. Certo. Depois o senhor deixa seu endereço aí para o pessoal, tá? Mas eu acho que ninguém vai mais fazer alguma pergunta. Então, doutor, eu lá no seu Instagram, eu estive olhando lá e eu vi lá vários tipos de tratamentos, vários profissionais, né? Sim. E aí, é uma clínica lá. É uma clínica. Ok. A clínica, ela é sua. É nossa, exatamente. Isso. Aí tem vários profissionais lá que trabalham com o senhor. Dentre eles, eu vi lá acupuntura. Sim. É isso, acupuntura? Acupuntura. Isso. Doutor, a acupuntura, ela tem algum algo científico assim para... Tem isso aí, como eu falei anteriormente, pastor, o senhor pode estar abrindo as plataformas digitais, a PubMed, né, publicações médicas, Google Acadêmico, Lilacs, todas essas plataformas, você pode encontrar matérias sobre práticas integrativas e complementares em saúde, inclusive a acupuntura, né? Você põe lá, tem um monte de pesquisa, muita coisa mesmo, né? Bastante. Certo. Agora, o acupunturista, claro, né? Só ressaltando, ele tem que ser especialista e conhecer a técnica, né? A colega que trabalha lá conosco, ela é fisioterapeuta especialista nisso aí. É uma prática também já reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Passa o endereço do Instagram. O Instagram você pode ir @Pedro_Nolasco __. Aqui já, o meu amigo Jenny já colocou no bate-papo aqui. Eu agradeço.
Então, doutor... Você gravou, pastor, esse programa? Está gravando, meu amigo. Está gravando. Mande para mim depois. Daqui a pouco eu mando para todo mundo. Ok. Muito obrigado. Então, doutor, essa era a minha pergunta. Por que eu perguntei? Porque há um tempo atrás, mais ou menos uns 18 anos atrás, eu tive um problema na coluna e eu fiz vários tratamentos, né? Inclusive eu fiz a acupuntura, né? Aqui mesmo, aqui em Porto Velho. Eu não lembro se eu não dei o segmento ao tratamento. Eu acabei curando fazendo hidroginástica, né? A questão da coluna. Mas naquela época eu não era pastor ainda, né? Estava chegando na igreja por ali e me falaram que a acupuntura, para nós cristãos, ela não é muito aconselhável. O senhor tem alguma coisa assim para dizer para nós? Olha, isso aí realmente é um assunto controverso, né? Oficialmente a igreja não aceita, porque principalmente quando fala na palavra energia, ela acha que é uma coisa mística, sobrenatural, mas na verdade cientificamente não tem nada a ver com isso, né? E por isso que eu procuro usar técnicas que têm algum respaldo científico, né? Como a fitoterapia, né? A naturopatia e outras técnicas mais. Infelizmente, pastor Julivânio, tem uma mistura do joio com trigo, né? Sim. Se a acupuntura é bem usada por um profissional habilitado para isso, ela é uma técnica bem segura e tranquila. Embora a abordagem dela seja uma abordagem energética, mas é uma técnica bem eficaz. E aí, por outro lado, tem um contrassenso de muitos hospitais, mesmo os nossos, usarem drogas, né? Claro que as drogas têm o seu local e o momento para ser usado, nada contra isso, até mesmo a cirurgia. Mas eu acho assim que a igreja poderia dar mais respaldo, já está dando, mas mais ainda aos 8 remédios naturais para que ela possa ter um status no meio acadêmico melhor, né? Porque, infelizmente, quando se falava antes de medicina alternativa, se tinha a ideia de que era aquela medicina que está lá no escanteio, que está para depois. E a Organização Mundial de Saúde mudou isso. Hoje o termo é medicina integrativa e complementar, práticas integrativas e complementares em saúde. Ou seja, aquela técnica, ela complementa e integra o tratamento médico convencional. Então, por exemplo, o senhor que passou por um problema de coluna, o senhor poderia estar fazendo um tratamento médico com o seu ortopedista paralelo à acupuntura, né? Sem problema nenhum. Então, é uma técnica que integra e complementa. Certo. Eu lembro que nós entramos numa sala, né? Uma sala meio que assim, meia luz, uma musiquinha assim, bem para relaxar. E ali na sala estava eu e o senhor. A técnica ela é milenar, né? Milenar. O senhor já era bem velhinho também. Não sei se ele tinha 1000 anos, mas mas a impressão que a gente tinha era que ele estava conversando com alguém, né? Bom, deixa para lá, esquece. É só curiosidade mesmo. Eu não tenho nada contra, tá? Por isso só que curiosidade. Eu creio que eu sempre oriento a pessoa, principalmente no meio nosso, a pessoa procurar alguém que tenha um conhecimento da área e que tenha um respaldo mesmo, que estudou para aquilo, não é um prático, né? O senhor falando aí que a igreja ela deveria dar mais respaldo para a medicina alternativa. O que nós temos visto aí, doutor, com o coronavírus e com o isolamento, né, as pessoas têm se voltado mais para esse lado. Talvez a medicina não tenha abrido as portas, né? Vamos dizer assim, a igreja não tenha abrido muitas portas, como deveria, porque essa medicina alternativa, nós temos ela, né, doutor? Nós somos porta-vozes dessa medicina, né? Nós temos aí, né? Então, o que eu percebo é que nesses dias,
nesses dias de quarentena do coronavírus para cá, as pessoas têm se voltado mais para esse lado. Nós fazemos aqui as lives aqui na sexta-feira, né, e nós já tivemos palestrantes, né, especialistas na área da fitoterapia, né, e já tivemos outros palestrantes em outra área, e a gente percebe que na área da fitoterapia não, da medicina natural, né, naturopata, né, a nossa live ela lota, né? Hoje ela não lotou muito, mas eu vou dizer por quê, porque está acontecendo vários programas paralelos aqui também, né? Eu acredito. E aí, mas assim, quando nós trazemos assim um especialista que nem o senhor, um médico que nem o senhor, geralmente as lives elas dão mais audiência, né? E é o que a gente percebe, o tratamento natural nesse momento da pandemia tem tido mais buscas. Eu não sei lá no seu consultório se as pessoas têm procurado mais, né? Mas a gente percebe que nesses últimos dias para cá, né, a mensagem do terceiro anjo aí tem sido, as pessoas estão abrindo mais os ouvidos para ouvir, né? Sem dúvida. É verdade. Não, no meu consultório realmente tem aumentado a procura e, felizmente, a gente usa isso como meio evangelístico também, né? Que é um braço forte para se pregar o evangelho, né? Então, a gente tem conseguido, graças a Deus, um bom testemunho em relação a isso. Mas isso como o senhor falou, né? Não só a acupuntura, mas os 8 remédios de Deus é uma medicina milenar que o próprio Deus já colocou, estava lá. Exatamente. Os 8 remédios no Jardim do Éden, né? Estava tudo lá. Então, se a gente obedecer essas leis de saúde, como Deus prometeu, então, não é talvez, é certeza a gente vai ter mais vida e saúde, né? Muito bem, doutor. Eu estava com o vídeo fechado aqui, rapaz, eu não tinha percebido. Ok. Minha gente, obrigado por vocês terem participado aqui conosco. Nós teremos aí um outro nome, do qual eu ainda não peguei aqui ainda, mas nós temos um outro convidado já na próxima sexta. E, doutor, toda sexta-feira nós temos um convidado, né? Nós já tivemos convidados que já voltaram outras vezes, nós queremos deixar aqui um espaço aberto para o senhor, né? Se o senhor quiser, tá bom? A gente entra em contato, tá? Pode vir com outro tema, né? E a gente vai estar sempre fazendo essa interatividade aí para tentar ajudar outras pessoas também, né? Claro, então, sem dúvida. Eu quero agradecer a vocês, alguns já saíram por aí, já saíram. Próxima sexta-feira nós vamos ter um outro nome, eu ainda não tenho esse nome ainda, mas Deus está preparando. Nós vamos tá sendo gravado, daqui a pouco eu vou editar ele, até domingo de manhã, porque amanhã é o sábado, a gente não tem como fazer, mas até domingo de manhã, ou no máximo à tarde, o vídeo está pronto, editado, e vocês vou colocar no WhatsApp de vocês, e vocês compartilhem à vontade, para que essa bênção que nós recebemos hoje, ela possa ser levada a outras pessoas também, tá bom? Sigam o doutor Pedro no Instagram. Eu acho que o senhor tem Facebook também, não tem, doutor? O Facebook eu tenho, mas quase eu não uso, porque meu tempo é muito apertado, eu uso mais o Instagram. Pronto. Sigam o doutor no Instagram, viu? Outras perguntas que vocês tiverem, pode ir lá no bate-papo lá, no direct lá, e ele vai estar respondendo aí à medida que ele for tendo tempo, tá bom? Doutor, muito obrigado. Deus abençoe. De nada. Nós fomos grandemente abençoados na sua live, e com certeza as pessoas também aqui, eu vi várias pessoas fazendo perguntas, anotando, né? Com certeza Deus, ele falou através do Senhor para nós que estamos aqui precisando. Amém. Eu gostaria, pastor Júnior, só de deixar uma última frase, né? Deixe. Eu sempre uso nas minhas palestras. Infelizmente, a nossa cultura não é de prevenir doenças, é somente de tratar. Mas é resultado do próprio pecado, né? Do nosso estilo de vida. Mas uma frase de sabedoria chinesa diz o seguinte: combater uma doença depois que ela se manifesta é como tentar cavar um poço quando se tem sede ou fabricar uma arma depois que a guerra começou.
Ou seja, o melhor tratamento é a prevenção. Então, foquem principalmente nisso. Aqueles que não perderam a saúde, procurar manter a saúde, que é o nosso maior patrimônio. Ok. Muito bem. Obrigado pela frase. Doutor, o senhor poderia nos despedir com uma oração? Com prazer. Senhor Deus, te agradecemos por mais este dia e por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu. E também por termos esperança, não só nesta vida, mas na vida futura e eterna, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. O mantenedor e Salvador. E que possamos, pela fé no nosso Salvador Jesus Cristo, alcançar o céu e possamos também, com a tua ajuda, cuidar da nossa saúde, que é o nosso maior tesouro aqui na terra. É o que te rogamos por Jesus. Amém. 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 Doutor, nós temos ali alguns amigos no Maranhão, por onde passamos, né? Tem até parente da minha esposa, se eu não me engano, tem uma tia dela que mora lá no Maranhão. Quem sabe numa dessas férias aí, a gente passe lá pelo Maranhão e a gente se conheça pessoalmente. Conhecer os lençóis maranhenses, né? Doutor, você acredita que eu morei lá perto ali? Perto não, a gente estava em Itapecuru. A minha turma se arrumaram todinho para ir e eu não fui. Eu acho que eu tinha uma reunião, a turma foi todinha e eu não fui para os lençóis. Morei 4 anos no Maranhão e não fui nos lençóis. Você tem que conhecer essa maravilha. Mas nós vamos aí, qualquer dia desse. E aí a gente se encontra por aí, tá bom? Certamente. Doutor, um grande abraço, viu? Que Deus abençoe. Meus amigos, Deus abençoe. Feliz sábado para todos. Obrigado, boa noite. Hein? Tchau, tchau. Obrigado, senhor. Tchau.